Muito obrigado, Sra. Conselheira. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar toda a assistência, os senhores professores aqui presentes. Cumprimento em especial a Sra. Conselheira Maria dos Prazeres Beleza e agradeço muito a sua apresentação. Cumprimento também o Sr. Professor Luís Lima Pinheiro. É um prazer partilhar a mesa com a Sra. Conselheira e o Sr. Professor. Quero também felicitar a organização deste evento pelo Centro de Investigação em Direito Privado e agradecer especialmente o convite do Sr. Professor Menezes Cordeiro e, muito especialmente, o convite pessoal que me foi dirigido pelo Sr. Professor João Pedro Marchante. Agradeço muito a simpatia e a amabilidade deste convite. Esta felicitação à organização deste colóquio, eu penso que ela é especialmente devida, tendo em conta a felicidade do tema que foi escolhido para o colóquio em geral e também do próprio tema para esta intervenção. Porque o tema obriga-nos a conjugar democracia e separação de poderes como dois pilares do constitucionalismo moderno. Saber o que é ativismo judiciário, saber o que é a fronteira da separação de poderes legislativo e judicial, isso é um passo imprescindível para construir qualquer democracia constitucional. Mas acontece que nós não podemos responder a esta pergunta de saber o que é o ativismo judicial, qual é essa fronteira. Não podemos responder sem primeiro ter em mente que cada Constituição fixou a sua própria fronteira. Cada Constituição tomou a decisão autónoma de definir a sua fronteira. Este é mesmo um dos principais erros que nós temos de despistar à cabeça e de eliminar. É um dos erros que ilustres autores por vezes cometeram de pressupor que poderiam criar um modelo ideal e unitário, por exemplo, a partir de dados de referência de ordenamentos como o alemão, o francês, o norte-americano, usar ordenamentos de referência e, a partir daí, extrair uma solução para o direito português. Ora, esse modelo ideal ou unitário é um mito, ele nunca existiu. Mesmo autores clássicos como Locke e Montesquieu, que o constitucionalismo respeita muito, são autores fundamentais, mas são apenas etapas de um percurso que começou muito antes e continuaria muito depois. Portanto, cada Constituição fixa a sua fronteira e, para esse efeito, segue uma ou várias das variantes opostas do princípio da separação de poderes que a história criou. A separação de poderes desenvolveu-se em variantes opostas, muitas vezes incompatíveis entre si. Porquê é que isso aconteceu? Por uma razão muito simples. A separação de poderes nunca foi um fim em si mesmo. Ela foi apenas um instrumento para prosseguir fins superiores. É também um equívoco a ideia de que poderíamos encontrar na história sistemas de separação de poderes que fossem um fim em si mesmo. É verdade que, por vezes, os autores desses modelos alegavam acessoriamente que a construção da separação de poderes que estavam a propor podia aumentar a eficiência do Estado. Isso era um argumento acessório. Mas não há nenhum modelo de referência na história em que a separação de poderes não prosseguisse algum fim superior de natureza material. E isso é que justificou que se dividisse em variantes opostas. Só para dar um exemplo. Nós encontramos vários modelos na história de separação de poderes que foram construídos apenas para a proteção do indivíduo contra o poder. Só para a proteção da pessoa contra o poder. Independentemente de saber se a ingerência lesiva contra o indivíduo poderia vir de uma ou de outra função do Estado, se poderia vir de um ou outro órgão do Estado. Mas encontramos também sistemas opostos de separação de poderes que foram preparados para proteger um dos poderes separados contra os outros. Proteger um poder que é considerado o mais capaz de levar a sociedade ao modelo ideal, de conduzir os homens à virtude, de prosseguir o bem comum e que tem de ser protegido contra poderes que são adeptos da corrupção, adeptos do combate à virtude. Esse poder tem de ser protegido contra os outros. Nesse caso, a separação de poderes não é para proteger o indivíduo contra o Estado. Porquê é que isto acontecia? Lá estão os fins materiais prévios. No primeiro caso, os sistemas já partiam de uma ideia de dignidade da pessoa humana individualmente considerada. Mesmo quando esse conceito não era apelidado nesses termos, os sistemas já reconheciam a existência de um homem real, um ser empírico e concreto, que tem necessidades reais e que tem de ser protegido contra o Estado. No segundo caso, os sistemas partiam da ideia de homem. Um ser abstrato, um ser ideal,
Um homem perfeito a que as pessoas concretas devem aspirar, nem que sejam obrigadas a isso. E, portanto, a separação de poderes não era para proteger o indivíduo contra o poder, era para proteger o poder que fosse capaz de levar a sociedade a esse modelo ideal e que teria de ser defendido de contrapoderes que tentavam impedir isso. Ora, esta visão material é que justificou que o património histórico em que se desenvolveu o princípio da separação de poderes, o património fosse criado em torno, precisamente, do tema deste colóquio, em torno especificamente da fronteira entre o poder legislativo e judicial. Apesar de Montesquieu e outros autores terem vulgarizado uma separação tripartida, o património histórico foi desenvolvido em torno desta fronteira específica legislativa e judicial. Porquê? Porque é que isso aconteceu? Insisto, a separação de poderes é um corolário de uma visão material prévia. Ora, quem defendia esta ideia de um Estado transformador, um Estado que tem a responsabilidade de levar a sociedade a um modelo ideal, um Estado que deve desconstruir as estruturas sociais que existem e criar estruturas novas, quem defendia esta visão material, obviamente precisava de recorrer a um ato jurídico que fosse o mais ágil possível para construir a sociedade de uma forma homogénea. O ato jurídico que fosse o mais transversal possível na regulação da sociedade. E nenhum ato teria essa eficácia tão forte como o ato legislativo, naturalmente. Era isso que a teoria da lei vinha ensinando havia 2 milénios antes. Nenhum ato como o legislativo conseguiria construir a sociedade e levá-la a este modelo ideal. Portanto, quem defendia esta ideia de Estado ideal, Estado paternalista, Estado perfeccionista, precisava de um modelo de primazia da lei, mas primazia da lei não entendida como aquilo que vulgarmente se chama rule of law, sujeição do governante à lei. Não, primazia da lei entendida como ato legislativo que está blindado contra qualquer interferência de um contrapoder. Era nesse sentido que era entendida a primazia da lei por esta variante da separação de poderes. E mais, curiosamente, a história mais recente indicava que essa primazia da lei não precisava de significar sequer primazia do Parlamento. Quem construiu esta variante percebia que poderia dissociar a primazia da função legislativa e a primazia do órgão legislativo. Ele precisava de primazia da função legislativa, precisava de primazia da lei. Mas essa primazia da lei podia ser dada em benefício do Parlamento, naturalmente, mas também de um órgão de tipo gabinete. Um órgão formalmente qualificado como executivo e que era elevado a governo legislador. E também é fácil perceber porquê. Nenhum órgão como um gabinete teria tanta agilidade para essa regulação homogénea da sociedade. Teria muito mais agilidade do que um Parlamento que é mais pesado, que é mais lento no seu funcionamento. Um dos melhores exemplos disso, o sistema português da ditadura de 1933. É o caso de uma ditadura que tem um modelo de primazia da lei no sentido de primazia do decreto governamental sob forma de lei. Primazia de um ato legislativo do governo que fica blindado contra qualquer contrapoder, incluindo contra o poder judicial. Primazia da lei numa ditadura neste sentido. E daí a escolha específica do nome decreto-lei, que hoje é fundamental na nossa Constituição, decreto-lei que foi o nome escolhido pessoalmente por Salazar em 1931. Escolheu pessoalmente na preparação do texto 33. É daí que vem esse nome. Do lado oposto, da variante oposta, obviamente que quem mais desconfiava desse Estado paternalista, quem mais precisava de combater um juiz como, ou de combater um legislador como um promotor da virtude na sociedade, quem mais desconfiava disso, naturalmente que mais precisava de recorrer a tribunais, a um poder judicial independente que serviria como contrapoder do legislador. Um tribunal que escrutinasse o mais possível a lei e, por vezes, seria inevitável ter alguma margem de flexibilidade, de autonomia ou até de criatividade no combate a essa legislação expansiva. Portanto, como sempre, uma concepção material do homem e do Estado vai desembocar numa variante da separação de poderes na Constituição organizatória.
Ora, porquê é que isso nos interessa a nós? Porquê é que comecei por esse ponto e tive de ir tão longe? Quando nós abordamos o tema desta intervenção, Constituição de 76 e a sua variante, a separação de poderes, normalmente os comentadores qualificam a nossa Constituição como compromissória. É um termo que é normalmente usado para tentar explicar o compromisso que foi formado na formação da Constituição. Ora, esse termo só peca pela moderação. Eu costumo dizer, e já o disse aqui várias vezes, que Constituição compromissória, chamada a nossa Constituição, é um eufemismo. Porque a nossa Constituição fez muito mais do que apenas um compromisso entre democracia e socialismo, entre legitimidade democrática e revolucionária, fez muito mais do que isso. Antes disso, ela tentou compatibilizar essas duas visões completamente opostas do que é o homem, do que é a pessoa humana e do que é o Estado. Foi isso que ela tentou fazer. É isso que os debates indicam. Os debates mostram que houve correntes na Assembleia Constituinte que elaboraram boa parte dos preceitos acreditando no mérito do Estado para desconstruir e reconstruir a sociedade, para atingir um modelo ideal de sociedade. E construíram boa parte da Constituição com base nessa concepção. E houve quem desconfiasse disso, não acreditasse nesse mérito do Estado, desse prevalência a uma autodeterminação individual de um indivíduo que constrói o seu projeto de vida e que conseguisse redigir outras partes da Constituição. Porquê? Devido a um fenómeno que é bem conhecido da deslocação de maiorias pendulares na Assembleia Constituinte que iam formando maiorias momentâneas e que iam arrastando o pêndulo de um lado para o outro e foi possível ter um articulado com esses aspectos que, com o devido respeito, chamamos esquizofrénicos. Esquizofrénicos não no sentido de deficiência da Constituição, não, esquizofrénicos só no sentido de um sistema normativo que tenta compatibilizar visões absolutamente opostas. Ora, este é o ponto que mais nos interessa aqui. Este compromisso, chamemos assim, ficou muito conhecido entre todos os comentadores na Constituição Material, na organização económica, na tal luta entre democracia e socialismo, mas isso as revisões constitucionais iriam resolver. E resolveram. Melhor ou pior, penso eu que resolveram. Mas no plano organizatório, as revisões não resolveram nada. Mantiveram exatamente o que estava. Claro, acabaram com o Conselho de Revolução, etc., etc., mas estamos a falar da fronteira entre os poderes legislativo e judicial. Aí mantiveram intacto o que estava, com a mesma incongruência de uma fronteira original que tentava compatibilizar visões diferentes. Hoje, quando há uma discussão, que é comum, entre se houve ou não, num determinado caso, uma violação da separação de poderes pelo legislador ou pelo juiz, muitos comentadores tentam superar isso com uma fronteira que pensam ser uma unidade de sentido que é formada na Constituição. E normalmente não o conseguem fazer. E não conseguem porque essa fronteira não existe. Nunca existiu na Constituição. Nós temos uma fronteira heterogénea com múltiplas brechas, exceções, devido a esta situação genética de origem da Constituição de 1966. Exatamente como é que isto aconteceu? Como é que duas variantes opostas entraram na Constituição? Primeira variante, que é a principal, é a mais importante, porque a outra é a exceção. Primeira variante, como é que entrou? Todos aqui conhecerão que o sistema constitucional português foi construído na altura com uma grande querela ideológica, isso é perfeitamente conhecido, mas apesar dessa divergência havia um ponto de consenso. Todas as forças constituintes declararam estar de acordo com a ideia de ser preciso romper com a herança da ditadura. Quebrar a herança económica, social do salazarismo que tinha sido construída durante as décadas anteriores. O que fazer depois, como reconstruir o país a seguir, aí estava a divergência. Mas quanto a desconstruir o que vinha do passado, havia um consenso quanto a isso. Ora, isso incentivava os constituintes a adotarem a ideia de um Estado transformador, que precisa de desconstruir e reconstruir as estruturas sociais. E por isso, eles eram naturalmente incentivados a aceitar as lições históricas daquela variante da separação de poderes que ensinava que nenhum ato como o legislativo teria a capacidade de disciplinar homogeneamente a sociedade para a tal reconstrução social. E mais,
Quando se perguntava ato legislativo, tinha-se de dizer ato legislativo de quem? Do Parlamento ou também do Governo? A Constituição de 33 já tinha dado a resposta. Os constituintes, a maioria, ampla maioria, formada na altura por PS, PCP, MDP e uma parte do PPD, portanto uma ampla maioria que passava vários espectros ideológicos, o problema aqui não é político-ideológico, o problema é de uma crença sobre a visão do direito e do Estado, uma ampla maioria reconhecia que seria impossível promover aquela reformulação das estruturas sociais com base num órgão pesado como um Parlamento, com procedimentos mais lentos, mais pesados. Daí a construção de um governo legislador que ainda hoje surpreende alguns observadores estrangeiros, mas vem por este motivo. É por este motivo que ele é construído nestes termos. Podemos dizer que para demolir a obra material de 33 era preciso adotar algumas soluções organizatórias de 33. Tinha de ser assim. E mais, se essa ideia vinha de uma ditadura perfeitamente antiparlamentar, no caso de um sistema democrático, por mais paradoxal que pudesse parecer, o princípio democrático até podia ajudar a aprofundar esta variante da separação de poderes. O princípio democrático permitiu adaptar essa variante. Porquê? Quando a Constituição proclama a soberania popular e reconhece que todo o poder, a fonte de todo o poder, está no corpo popular, isso obrigou a criar um nexo de legitimação democrática de cada ato jurídico público. Cada ato jurídico-público admitido no sistema constitucional só é reconhecido se é incluído numa cadeia de legitimação democrática que começa com um órgão diretamente eleito, pode ser ao nível estatal, ao nível do município, da freguesia, começa com um órgão diretamente eleito e vai passar por órgãos com legitimidade indireta. A cadeia pode ser longínqua, mas tem de existir. Ora, isso era perfeitamente coerente com a noção de primazia da lei daquela variante da separação de poderes. Nenhum ato como o legislativo conseguia apresentar esta legitimidade tão forte. Legitimidade direta no caso do Parlamento, legitimidade indireta, mas ainda fortíssima no caso de um governo que se relaciona com o Parlamento e com o Presidente da República, que tem, portanto, esta dupla legitimidade por esta via. E justamente por isso é que era também coerente a secundarização do Poder Judicial, como essa variante tinha ensinado. Um juiz não tem essa conexão com o corpo democrático. Não é eleito a priori, mesmo no caso do Tribunal Constitucional, em que há, como se sabe, aquela ligação com a Assembleia da República, não há uma responsabilização a posteriori. Então, sem prejuízo da sua independência, que é um valor sagrado, mas que é outra questão, do ponto de vista democrático, como é que a Constituição pode dizer que todo o poder vem do povo também no Poder Judicial? Só podia ser assim, que foi isso que eles disseram. Para a Assembleia Constituinte só podia esse dogma ser verdadeiro se cada ato jurisdicional fosse válido apenas enquanto reproduzisse um critério predeterminado por uma norma jurídica aprovada por um órgão democrático. A legitimidade democrática do ato prévio era emprestada à decisão judicial que o aplicaria. A decisão judicial seria positivamente contaminada por um ato da função legislativa, executiva ou política. E, sob esse ponto de vista, o Poder Judicial podia dizer que vinha do povo, enquanto aplicasse esse critério inscrito numa norma prévia. Mesmo a fiscalização judicial da lei, como é bem sabido, foi justificada assim, em 76 primeiro, até a propósito do Conselho da Revolução, e em 82 repetida, com uma excelente intervenção na altura do deputado Jorge Miranda, a propósito já do Tribunal Constitucional. Um juiz que aplica uma lei superior. Parênteses só para esclarecer. Obviamente, quando dizemos isto, não queremos dizer que o cientista do direito fica preso a um texto, ou que fica preso a uma decisão constituinte momentânea. Nem sequer temos de dizer que o cientista é obrigado a aceitar que isto é realista, para quem achar que não é. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a tentar perceber porque é que os constituintes tomaram uma certa decisão. Porque sem isso não conseguiríamos entender nada do que está na Constituição.
Depois, a ciência do direito trabalhará em função destes dados constituintes. Mas primeiro tem de entender o que é que a Constituição quis. Senão não consegue entender nada. Desde logo, é por isto que nós entendemos o atual artigo 203 da Constituição, com a sujeição do juiz à lei e não ao direito. Talvez por dificuldade que por vezes está envolvida em estudar com rigor os trabalhos constituintes, é um trabalho por vezes muito pesado, como se saberá, merece um especial aplauso o contributo que o Sr. Professor João Pedro Marchante deu à ciência do direito, pelo esforço que mostrou ao explicar a ênfase que os constituintes deram ao artigo 203 no sistema de separação de poderes. É um mérito da sua investigação. É impressionante ver o confronto violento do ponto de vista teorético apenas, o confronto que existia nos trabalhos constituintes, com a maioria a insistir perante a minoria que protestava contra essa decisão, a insistir que a sujeição do juiz era à lei e não ao direito, porque não seria possível, neste sistema constitucional, ter um juiz que invoca o direito contra a lei. Era por isso que era escolhida essa redação e não outra. E é também por isso que se entende o debate com uma profundidade teórica impressionante, impressionante mesmo, a riqueza dessa profundidade, dessa discussão, que existiu em 66 e nas primeiras revisões para recusar o conceito de Estado de Direito, substituindo por legalidade democrática. Muitos presumiam que o problema era ideológico, era um problema do socialismo da época. Não. Acessoriamente podia ser isso, mas a discussão foi impressionante do ponto de vista da sua profundidade. O que se discutiu foi separação de poderes, função legislativa e função jurisdicional. Foi isso que se discutiu na época. E é por isso que se explica que já na revisão de 97, onde obviamente não há um problema ideológico, na revisão 97 não estamos certamente a discutir marxismo, não é? Nesse momento, quando finalmente é recolhido o conceito de Estado de Direito na Constituição, os constituintes esclarecem que estão a aceitar Estado de Direito, submetendo ao qualificativo democrático e esclarecendo que não estão a entender Estado de Direito democrático como aquilo que é entendido normalmente pelos intérpretes de conjugação entre direitos fundamentais e democracia. Esclarecem que entendem Estado de Direito democrático como o Estado que submete o seu direito ao qualificativo democrático, que impede o juiz de escolher um direito que não seja proveniente daqueles órgãos democráticos. É nesse sentido que estão a usar esse conceito de Estado de Direito democrático. E por isso exigem que o Estado seja fundado, como diz o artigo 3º, fundado na legalidade democrática. É daí também que vem essa concepção. Portanto, esta é a variante principal de separação de poderes escolhida na nossa Constituição. Significa isso que, como regra geral, os constituintes quiseram que se entendesse que é um ativismo ilícito quando a decisão judicial não respeita esse critério. Quando não respeita um critério predeterminado por uma norma jurídica aprovada por um órgão dotado de legitimidade democrática. Essa foi a intenção constituinte. Agora, porquê é que digo que essa era a regra geral? Porque, sem prejuízo de o cientista do direito até duvidar da possibilidade daquele critério ser realista e duvidar da possibilidade de haver um dogma de proibição absoluta de criação judicial do direito, sem prejuízo o cientista duvidar disso, a própria Constituição, devido àquela incongruência genética, ela própria recolheu algumas exceções de bolsas de normas pretorianas. A própria Constituição. Porquê? Como sempre, como vim dizendo, a visão organizatória é um corolário da visão material prévia. Ora, uma das forças constituintes com maior peso, apesar de ser ainda minoritária, conseguiu aproveitar as deslocações daquelas maiorias pendulares e conseguiu ganhar maiorias momentâneas em pontos fundamentais em que se delimitava a competência do Poder Judicial. Era uma corrente em que pontificavam juristas como Jorge Miranda, Barbosa de Melo, Costa Andrade, que tinham uma inspiração próxima do justnaturalismo, que se baseava num conceito de dignidade da pessoa humana com natureza supraconstituinte, superior ao Estado e à Constituição, conceito que a maioria constituinte recusou em praticamente todos os artigos, a verdade é que recusou, mas esta corrente, com essa inspiração, duvidava, naturalmente, daquela visão de um Estado transformador que consegue levar a sociedade a um modelo ideal.
e tentou, por todos os meios, opor a essa variante legalista uma variante oposta de natureza judicialista, uma variante que aglutinava pensamentos de natureza judaico-cristã, tomista, de Locke, com contributos norte-americanos, e que não se limitava sequer à fiscalização judicial da lei, que já vinha de 1911. Se fosse isso, esta variante ainda conseguia explicar que se tratava de um juiz que aplica uma lei superior. Mas eles exigiam que se fosse mais longe. Exigiam soluções que implicavam a criação de normas de direito pretoriano. A criação de soluções que o juiz podia ter de aplicar sem encontrar apoio em nenhuma norma prévia, fosse de forma direta ou indireta. E essas exceções foram polvilhadas na Constituição. Compreenderão que aqui, pela falta de tempo que tenho, não poderei percorrê-las a todas. Aliás, na minha investigação de doutoramento, boa parte do trabalho que fiz foi exatamente nesse sentido. Compreenderão que só posso remeter para lá. Mas, por exemplo, em soluções como a do artigo 18, número 1, com aplicação direta de direitos, liberdades e garantias, reconhecendo que, em muitos casos, isso implicaria a solução aplicada ao caso, uma solução que não resultava de nenhuma norma prévia, porque a norma prévia não existia. Tinha de ser criada pelo juiz, com base nos dados que existissem no sistema, sendo que poderia não haver dados suficientes aprovados por uma norma da função legislativa, executiva ou política. E a Constituição podia não indicar uma solução única. O juiz poderia ter de escolher criativamente uma das soluções disponíveis. Outro exemplo, artigo 19, número 6, com um significado que por vezes é esquecido pelos comentadores, mas que tinha também este sentido. Outro exemplo, especialmente curioso, e este eu acho especialmente curioso porque ele mostra que estas bolsas pretorianas não resultaram apenas do texto inicial, as revisões foram reforçando. O caso da revisão de 1982, com o artigo 282, número 4. Quando atribui ao Tribunal Constitucional um poder, bem conhecido, de limitação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. O Tribunal Constitucional vai definir qual é a norma aplicável a um certo universo de casos. Se é a norma inconstitucional que ainda é mantida em vigor para certos casos, ou se é uma norma não inconstitucional. Qual é o critério que ele tem para essa escolha? Alguns critérios jurídicos, segurança jurídica, equidade, critérios muito ambíguos, mas ainda jurídicos, e critérios não jurídicos, de natureza discricionária, interesse público de excepcional relevo, com os constituintes a esclarecerem expressamente que era isso que estavam a fazer. Hoje em dia, alguns autores, talvez por acharem isso chocante, tentam encontrar uma interpretação alternativa, uma explicação para outra coisa qualquer que aquele interesse público queira dizer. Os constituintes explicaram expressamente o que é que estavam a fazer, alguns deles dizendo que não gostavam da ideia, que achavam que ela não era o ideal à luz da democracia, mas reconheciam que era inevitável para as necessidades do sistema português. Nas suas palavras, era para trazer à tona, palavra dos deputados, trazer à tona este fenómeno, esta necessidade de criação de direito que de outra forma ficaria escondida, ou como eles diziam, ficaria submersa. E era preferível trazer à tona para pelo menos a Constituição, reconhecendo isso, conseguir disciplinar corretamente. Seria pior se ficasse escondido. Portanto, eles expressamente reconheciam isso e foram polvilhando a Constituição com estas bolsas de normas pretorianas. Portanto, hoje na nossa vida constitucional é comum, em situações concretas, discutir se houve uma situação em que o juiz terá ou não violado a separação de poderes, e essa discussão é comum em qualquer sistema do mundo, ela é comum. Mas em Portugal há uma razão para a discussão ser ainda mais intensa, que aliás, para quem conhece o sistema brasileiro, é a mesma razão para isso acontecer também no Brasil. A única diferença é que no Brasil é mais intensa essa discussão. Porquê? Porque as bolsas de normas pretorianas foram maiores, foram mais intensas, e isso deu asa ao STF para ter uma postura ainda mais ativista. Mas o perfil da Constituição, a ideia de uma conjugação de variantes incongruentes, está em Portugal como está no Brasil. A razão é esta. A Constituição criou uma regra geral de proibição da criação do direito judicial, segundo uma variante legicêntrica da separação de poderes, ao mesmo tempo autorizou, como regra de exceção, a criação de certas soluções que não resultam direta ou indiretamente de normas jurídicas anteriores. Esta é a Constituição que temos, enquanto ela existir, é esta que nós aplicaremos. Muito obrigado.